Sejam bem-vindos ao episódio 3 desta quarta temporada do Café com Imóvel. E hoje nós vamos falar com uma grande player do mercado imobiliário. Ela possui mais de 30 anos de carreira e eu já vou falar sobre o currículo dela. Mas antes eu quero convidar vocês a comentar, compartilhar e deixar o like nesse episódio. Aqui no Café com Imóvel, todas as quintas-feiras nós trazemos conteúdos relevantes para você que gosta de saber sobre o mercado imobiliário e também sobre outros assuntos como empreendedorismo, como engenharia, arquitetura, desenvolvimento humano, liderança e muito mais. Fiquem ligados até o final desse vídeo para compartilhar e para saber sobre todas as dicas que esta convidada vai trazer para nós. Ela tem 30 anos de mercado imobiliário. E nesse episódio nós vamos falar sobre a carreira dela e sobre dicas que ela vai trazer para a gente, de como captar, enfim, várias coisas que ela atua, que ela faz na imobiliária dela. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é destaque em venda de imóveis prontos, locação e administração de imóveis. Ela também faz parte da diretoria do Cresce. Ela vai falar um pouco sobre esse posto que ela ocupa hoje na diretoria do Cresce e todos os trabalhos que ela vem fazendo para nós mulheres e também trabalhos com eventos e muito mais. Com sua imensa bagagem, ela, que também faz parte da diretoria do Cresce Pará, vai compartilhar conosco os segredos da sua trajetória de sucesso e dicas valiosas sobre como se destacar na carreira de corretora de imóveis. Ela é a Nilza Duarte. Seja bem-vinda, Nilza, ao Café com Imóvel. É um prazer estar aqui no Café com Imóvel. Eu tenho acompanhado. O pessoal precisa mesmo assistir e dar os likes, porque realmente é muito interessante os podcasts do Café com Imóvel. Obrigada, Nilza. É um prazer estar aqui com você. É uma honra receber você aqui no Café com Imóvel. Eu aprendo muito com você. E, assim, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Então, gente, já viram que vai ser muito bom esse episódio, né? Então, já deixa o teu like, compartilha com um amigo que você sabe que vai se interessar por esse conteúdo e pegue sua xícara de café e vamos começar. Nilza, você é diretora do Cresce Pará e você tem um trabalho com eventos. Me fala um pouquinho sobre o Cresce Capacita. Tá. O Cresce está com uma nova diretoria organizacional, bem mais atuante, né? Porque eu estou lá no conselho, não, mas o conselho realmente está se dedicando muito fortemente, inclusive ajudando muitos novos corretores. Então, o Capacita Cresce é um programa que nós estamos criando na minha diretoria, porque eu sou diretora de eventos e diretora de integração feminina a nível nacional. Então, o Capacita Cresce traz palestras, treinamentos, forma de atendimento, tudo que o novo corretor precisa para que ele se capacite. Porque você sabe, se o corretor hoje não se capacitar, ele está com o pé atrás, né? Verdade. Hoje, com essa tecnologia toda que nós temos, quem não estudar bastante fica para trás, porque os clientes às vezes sabem mais do que os corretores. Com certeza. Né? O cliente pesquisa muito e ele vem muito mais preparado para comprar um imóvel, para alugar um imóvel. E se o corretor não correr atrás de se capacitar, ele fica para trás realmente. Verdade. Ele acaba ficando obsoleto, né? Eu vim da época em que a gente anunciava no jornal. Ah, eu sou dessa época. Lembra das filas lá no Classificados? Não tinha essas ferramentas todas que tem hoje. Verdade. Eu ainda me amarro com as ferramentas, mas eu via ao longo do tempo que eu precisava correr atrás, que eu precisava aprender, que eu precisava partir para a tecnologia. Quando lançaram as primeiras ferramentas, o pessoal no escritório ainda não queria. Eu digo, vamos, porque todo mundo tinha dificuldades, né? E todo mundo foi aprendendo e a gente não ficou para trás, porque tive a visão ao longo do tempo de que era necessário usar a tecnologia. Verdade, agora com a IA, né, Nilza? Eu também sou da época que a gente tinha que pegar aquele formulário e não podia passar de 6 linhas, né? Tinha a quantidade de caracteres e o nosso anúncio tinha que dar dentro daquele foguetinho, que eram 6 linhas. Eu lembro que eu fazia 100 anúncios por semana.
Então, quando o meu funcionário chegava com a minha pastinha de anúncio, todo mundo, ninguém queria ficar atrás dele. Porque ia demorar, né? Demorava o atendimento do jornal. Eu acordava cedinho, já pegava o jornal, já começava a ver tudo que tinha no mercado, tudo que estava novo no mercado. Hoje em dia é um universo que você entra no OLX, é um universo e você às vezes até se perde um pouco. Assim como a gente que está no mercado, às vezes se sente meio devagar, meio complicado o entendimento, eu acho que para o cliente também é difícil. Tem que ir pesquisando, a gente tem que se adaptar, né, Nilza? Com Imagina, certeza. o ser humano, geralmente, ele não gosta muito de mudanças, né? Isso é do nosso, vamos dizer assim, nosso cérebro reptiliano. A gente não quer mudanças, a gente quer se proteger. E acaba que essa rejeição por coisas novas, ela é automática, mas só que a gente tem que se desafiar e tem que superar isso, porque senão a gente fica para trás. Nós temos muitas ferramentas hoje, né? Muita tecnologia, é muita coisa que o jovem está correndo mais rápido. Verdade. Né? Nós que somos de uma geração que estamos há muito mais tempo no mercado, nós sentimos que o jovem vai ganhando mais espaço, então a gente não pode ficar para trás, tem que contratar jovem, Verdade. tem que trazer os jovens para ir aprendendo com eles. Verdade. E, Nilza, me fala os teus principais desafios no início da tua carreira. No início da minha carreira... O que mais, assim, você teve que se desafiar para... Além dessas mudanças, né? Porque isso já foram... ao longo da carreira, nós tivemos essa mudança para o mercado, para o digital, né? Mas quais são os desafios que, ao longo da sua carreira, você teve? Não só no início, mas, enfim... no início, a gente, né, começa sem muito conhecimento. A gente começa aprendendo, aí errando e acertando e tirando coisas boas dos erros, né, e aprendendo e levando o lado bom ao longo da caminhada. Quando começaram as ferramentas digitais, foi a época que eu mais senti. E também os altos e baixos do mercado, da construção civil. Nós tivemos 2016, 2017, aquela recessão do governo Dilma, né? Que foi muito difícil, o pessoal todo saindo do escritório e eu fechando, muitos amigos meus fechando. E eu dizia, se a gente ultrapassar esses 2 anos de recessão, que foram, né, os anos de chumbo para nós, que foi 2016, 2017, a gente vai sobreviver. Sobrevivemos. Aí, 2020, pandemia. Pandemia também foi um desafio, né? Nós tivemos que fechar as portas, parar tudo durante quase um ano. Muito tempo perdido, né? Muito tempo. E depois houve uma grande diferença no mercado. O corretor que ficava dentro da imobiliária aprendeu que ele poderia ficar só. Ele poderia sozinho começar a trabalhar sem estar dentro de uma imobiliária, fazendo o horário dele. Então, daí, para mim, também veio a dificuldade de novos corretores dentro do mercado para estar dentro da imobiliária. Sabe como eu faço, Nilza? Eu contrato pessoas que não são do mercado imobiliário, mas que são vendedores. Uhum. E aí eu convido para conhecer o mercado imobiliário. Mas a gente é meio que uma escola, né? Porque quando eles estão preparados, eles vão estudando tudo e naturalmente eles seguem. E isso é um ciclo. Esse ciclo, ele é muito natural e por isso que a gente tem que ficar o tempo todo vislumbrando novos talentos para ter essa rotatividade. Lá na imobiliária, a gente tem pouquíssima rotatividade. Nós temos corretores que trabalham conosco há 5, 6 anos, porque eles se sentem num ambiente seguros. Tem aqueles corretores que querem estar no ambiente da imobiliária porque ele vê quanto é o nosso custo. Quando você mostra qual o custo de manter um negócio, uma imobiliária, que a gente tem que ter assessoria jurídica, a gente tem que ter um staff para dar apoio para os corretores, nós temos que ter condições de fazer anúncios, que anúncios são caros, temos que ter toda uma estrutura que às vezes o corretor, ele pensa, será que vale a pena eu abrir uma estrutura como essa? Vou ter que pagar um monte de coisa, o que vai sobrar para mim?
E no mercado hoje é muito difícil um corretor autônomo fazer uma venda sozinho. Geralmente ele faz com parceria. E acaba que no final ele ganha igual como se ele estivesse dentro da tua imobiliária. Porque para as imobiliárias é muito mais fácil vender um imóvel sozinho. E aí, quanto o corretor vai ganhar? Ele faz as contas e acaba pensando assim, prefiro estar na imobiliária, porque na imobiliária ele tem rotatividade de leads. A imobiliária atrai muita oportunidade para ele. É a minha visão. Eu não tenho grandes dificuldades de reter corretores. Eu tenho também alguns que estão comigo há mais de 10 anos. Só que, realmente, eu acho que depois da pandemia, eles chegam, tão mais indisciplinados quanto ao horário, porque se acostumaram, né, um pouco. Mas eu também consigo ter. Agora, quanto a trazer vendedores, tu tem que treinar, colocar para fazer o curso. Curso, porque a fiscalização certeza. do Cresce hoje em dia está bem rigorosa Com quanto certeza. a isso. Eu já coloquei 2.000 corretores nesse mercado. Eu estava vendo o nosso... A gente tem todo um arquivo, sabe? Como é que eu faço? Eu mando primeiro ir lá no curso. Te matricula lá. Agora tem uma pessoa que está querendo trabalhar comigo. Ela trabalha como representante de produtos de cosmético. E aí eu convidei, vamos conhecer o mercado imobiliário? Já mandei para ela o Instagram do curso. Vai lá, vai te matricular primeiro. Depois tu vem aqui, eu vou te treinar por um mês. Depois de um mês tu vai conseguir tirar tua carteirinha de estágio. Tu vai ser minha estagiária. Aí tem uma comissão diferenciada, reduzida, porque eu dou uma ajuda de custo enquanto é estagiário. Não pode vender sozinho o estagiário, né? Tem que estar sempre junto com o corretor, até ele aprender. Mas a venda ele já sabe. Então, ele vai aprender sobre o mercado imobiliário. É mais fácil do que você pegar uma pessoa que não tem o talento da venda, mas é corretor, está fazendo o curso, mas ele não é vendedor em outros, vamos dizer, outros segmentos. Aí você ensinar a pessoa a vender é mais difícil do que você ensinar um vendedor a ser corretor de imóveis. Aí ele vai, faz o curso, depois que ele tira o Cresce, aí ele está liberado para vender. Enquanto ele é estagiário, ele atende lá dentro da imobiliária, os leads, dá aquele primeiro atendimento, vai treinando e ele acompanha os corretores nas visitas para ir aprendendo como é vender um imóvel, que é bem diferente do que vender, por exemplo, outras coisas como cosmético, carro, enfim. Vender imóvel é um mercado competitivo. Né? Você tem que estar altamente preparado, você tem que saber realmente, poder falar com o cliente, que o cliente hoje está tão bem informado. Verdade. Então, você não pode só colocar na prateleira o imóvel e achar que tu vais vender. Tu tem que ter perseverança. Né? Existe muita desistência. Nós temos muita inscrição hoje para corretor de imóvel. Todo mês a gente está entregando aí 200, 300 carteirinhas, né, de habilitação. Mas, em compensação, muita gente desiste. Muita gente desiste. Porque acha que é fácil. E tu sabe que tem que ter perseverança, tem que ter mesmo... ler todo dia, está todo dia aprendendo. É um mercado muito rotativo também. Verdade. Né? Muita gente. Desse pessoal que a gente treinou, que a gente... Por exemplo, quando eu tinha 40 corretoras na imobiliária, na época que eu trabalhava com lançamento, até 2015 eu trabalhei muito com lançamento. E a gente precisava ter quantidade de pessoas, de profissionais, porque tinha aqueles plantões fora, né? Stand, plantão no shopping, plantão em supermercado. A gente precisava ter uma equipe muito grande. E aí, o que eu fazia? Eu fazia parceria também com o ITED. Não é obrigatório fazer estágio? Poxa, manda para cá, eu dou estágio. Eu tinha 3 salas de aulas dentro da imobiliária para poder fazer o estágio, né, a ensinar a todos. E aí, quem se destacava naquele período do estágio, a gente fazia uma seleção. Eu nunca tive tanto assim, né, porque eu nunca foquei o lançamento. Eu acho que gosta de imóvel pronto, eu né? só trabalho mais esse nicho de imóvel pronto, porque o lançamento requer muito trabalho. Muito trabalho. Muito marketing. De domingo a domingo, o custo da venda é bem mais caro. Muito marketing, tem que ter profissionais realmente que idealizem aquele sonho daquele papel.
né? Você Aí, vê um papel e tem que idealizar aquilo pronto. verdade. Então tem que ter um pouco de ser um pouco artista mesmo para fazer a pessoa sonhar e viajar no que tu estás colocando. E eu achava isso meio mais difícil, então eu sempre me dediquei ao imóvel pronto, que eu estou ali, eu olho, eu vejo, eu mostro, Já e entrega as o chaves. cliente está lá, termina e entrega a chave. A vantagem da planta para imobiliário ou para o corretor de imóvel é que não tem que se preocupar com a documentação. Sim. Tu vendeu, problema da construtora, problema Sim. do lançamento, né? E nós que vendemos mais o avulso, que nós chamamos de imóvel avulso, Tem que ter uma tem a documentação toda documentação. Às completa. vezes você diz o proprietário, está tranquilo, está tudo bom, está tudo pronto, tu vende, quando Na tu hora. olha, tem problema de documentação. E muitos imóveis aqui em Belém têm problema de documentação, Muito, né? que realmente é caro, né? Legalizar caro. é caro. Muita gente fica com aquele documento na gaveta e, gente, só é dono quem registra. Não se esqueçam disso. E muitos imóveis não são registrados. A compra e venda fica até a escritura ou a procuração pública, eles guardam. Principalmente casa. Quando é o prédio mesmo, o pessoal até que se preocupa em fazer o apartamento, que é um nicho pequeno, né? A casa, cobra a área toda, sai mais caro, o pessoal deixa de fazer. Verdade. E não pensa que amanhã vem um problemaço, às vezes num falecimento, numa separação. É um problemaço Ou, quando às não vezes, está legalizado. E às vezes até perde um negócio, né? Porque está com o cliente, quer pagar, mas aí vai começar a legalizar, isso demora. Mantenha seu imóvel legalizado. Eu sempre falo isso aos meus clientes. Legalize, sabe? Legalize perder porque negócio, você não perde um negócio e não deixa problema para herdeiros, né? Sempre tem um Verdade. problema que você pode ter em não legalizar. Verdade. Nilza, sabe que eu fui inspirada por você para trabalhar no mercado de prontos. Tu sabias disso? Ai, que bom, né? Sabia? É bom saber que a gente inspirou alguém. Eu trabalhava muito com lançamento. Até 2015, meu carro-chefe era lançamento. E aí, uma vez, numa conversa contigo, e é você e a Áurea também é uma amiga minha que só trabalhava com imóveis prontos. Aí, com você me disse, Milene, assim, coisa melhor do mundo é você vender o imóvel e entregar as chaves. Naquela época que as construtoras estavam atrasando pra caramba. Nossa, foi uma fase difícil. Foi uma fase mesmo. muito difícil para mim, porque os clientes batem na porta da imobiliária. E era uma chuva de gente. Eu trabalhava muito com Minha Casa Minha Vida, né? E também com médio padrão. E eles iam na imobiliária. E muito negócio que nós realizamos, que nós tivemos que depois se proteger judicialmente, porque às vezes, até por um vício de construção, as construtoras às vezes entregavam com um vício de construção, o cliente, comprador, vinha atrás da imobiliária. Às vezes a gente era incluído num processo que a nossa advogada tinha que só pedir para tirar a gente do processo, que aquilo não tinha nada a ver com a imobiliária. Mas só para fazer isso tem custo. Com certeza. Aí, uma conversa que eu tive contigo uma vez, e tu falaste, né? E aí eu vi aquele brilho nos teus olhos, que tu gosta do que tu fazes. Aí eu pensei, para quê? Eu vou focar nisso aqui. As comissões são melhores do avulso. O custo da venda é menor. Você tem qualidade de vida, porque você não precisa trabalhar domingo de tarde, domingo à noite no lançamento. A gente não tem dia nem hora. É verdade. Eu trabalhava de domingo a domingo. Era café da manhã, era jantar, era domingo, era sábado, era dia das mães. Aí eu tive o Adam, né? O meu segundo filho. E aí ele teve alguns problemas de saúde. Eu falei, bom, agora é a hora de eu migrar para o setor de prontos. Hoje eu tenho 8 corretores. Lá na imobiliária, sou eu, Jean, mais 6 corretores. Mas hoje a gente não precisa, porque basta ter um monte de corretor dentro da imobiliária. Não precisa, porque nós não temos mais aquele monte de plantões fora, como a gente tinha vários pontos fora por causa do lançamento. Eu, aos domingos, que a gente fazia muito anúncio, o pessoal ligava muito no domingo, eu tinha que ter 2, 3 no plantão. Hoje em dia ninguém liga mais, ninguém vai mais no escritório. Um dia desse eu estava olhando para a Andirá, minha filha, que trabalha comigo, nós estávamos conversando, e eu falei, faz uns 3 meses que não veio um cliente aqui. E antigamente assinatura digital agora, né? O cliente ia no teu escritório,
Tu tinha que ter gente que tinha todo o tempo estar lá funcionando, que o cliente ia a qualquer hora no escritório. Verdade. Hoje em dia o cliente não vai, ele te liga e ele resolve tudo digitalmente. Era aquele famoso cliente de porta, lembra? No nosso plantão tinha o plantão das ligações e o plantão do cliente de porta. E o cliente de porta realmente está bem reduzido, quase nada. Aí eu gostava mais. Quando o cliente ia, sentava na minha sala, a gente batia papo, tomava um café, ficava mais humanizado. Verdade. Hoje, às vezes, você termina uma relação. Eu acabei de vender uma cobertura e eu não conheço a cliente que comprou. Sério? Eu fiz o contato, ela foi com o corretor, comprou, foi feito tudo digitalmente, fiz a entrega e não sei quem é a cliente. Isso, para mim, não é muito legal. Eu gosto do contato com o cliente. Aquele dia da assinatura do contrato, isso, né? como era antigamente, que a gente sentava, brigavam. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Um cafezinho. E a gente lá arrumando as coisas. Para mim era muito mais interessante. Eu acho que essa ausência do cliente não foi legal. Para mim, que gosto de gente, que gosta de conversar, que gosta de ver a pessoa. Até hoje, no contato telefônico, o cliente às vezes não te atende mais. Eles querem falar pelo WhatsApp, só né? mensagem. Como é que tu quebra essa barreira do WhatsApp? Tem alguma estratégia? Eu respeito a vontade do cliente. Eu ligo, porque eu sou que gosto de ouvir a voz. Né? Quando eu vejo que ele é resistente à ligação, que ele passa uma mensagem, eu estou em reunião, já sei que ele não quer falar. Sim. Aí eu começo a fazer as mensagens, mas eu sempre vou pela ligação, eu quero falar. Eu quero também. ouvir, eu quero sentir. Eu tento Porque é mais fácil para mim fazer o perfil do cliente quando eu escuto. Quando eu estou ouvindo a voz, quando você passa alguma emoção falando. É porque é um diálogo, né? E aí aquela conversa flui. E antigamente a gente fazia o contato com o cliente, a gente mostrava o primeiro imóvel, a gente fazia o perfil do que o cliente realmente quer. Hoje, se tu não mandar milhões de fotos, o cliente não vai nem ver. Aí, antigamente, ele ia ver. Naquela primeira visita, tu já fazia o perfil. Já sabia o que o cliente queria. Sim. Agora, tu manda foto. Eles, mas essa foto não tá boa. Eu quero uma do quarto, eu quero uma não sei de quê. E tu fica, aí tem né? que fazer vídeo, às vezes até videochamada, ir lá no imóvel para fazer a visita. Aí, como eu tenho o problema ainda com todas essas ferramentas tecnológicas, para mim fica mais difícil. Né? Mas eu estou aí no mercado, na luta, e não abro mão, não. Mas sabe, o que acontece, que eu percebo, às vezes os corretores não sabiam a hora certa de ligar, porque todo mundo trabalha, né? É verdade. E a gente está ligando para o cliente no horário comercial. No horário comercial, ele está trabalhando, ele não está podendo falar. Mas, de repente, uma pergunta... Podemos conversar em outro momento? Qual o melhor horário para conversar? Gostaria de conversar com você. E a visita é a maior oportunidade do corretor conhecer o cliente. É nesta hora que eu acho que o corretor tem que estar capacitado. Exato. Tem que saber responder as perguntas, que às vezes acontece com um corretor meu, uma corretora, eles ligam no meio da conversa, olha, o cliente sai um pouquinho de perto, está perguntando isso, o que é que eu digo? Então, eu acho que esse tem que se qualificar. Verdade. Eu investi muito em qualificação. Eu comecei com as minhas dificuldades, aí tudo que eu achava complicado, eu ia atrás, eu ia aprender, chegava com o cartorário, perguntava como funcionava, eu quero aprender isso como eu faço, e assim que eu aprendi. Porque a aula realmente lá do nosso curso não... dá muita teoria, mas não deixa essa bagagem do dia a dia, né? Sim, a prática vai lá com o estágio e depois o trabalho em si, né? Então, aí o corretor acha que está ali, coloca uma placa, vai vender, não funciona. Tem que conhecer não só o imóvel, mas o entorno do imóvel. Tem que ser pontual. Que saber. Corretores sejam pontuais. Tem que entender um pouco de documentos ou muito. Se você está numa imobiliária, você não precisa ser expert, porque a imobiliária vai ter o suporte para aquela parte documental, né? Aquela parte da burocracia, da venda e tudo. Lá na nossa imobiliária, o corretor ele fica no funil de vendas com as primeiras 3 etapas e a última. As primeiras 3 etapas, o atendimento por WhatsApp ou telefone, depois a visita, depois a proposta. Quando ele traz aquela proposta, daí em diante ele vai continuar atendendo outros leads e nós ficamos com a tratativa de toda aquela venda. E o suporte da imobiliária ele é muito bom. Só que nós sabemos que, às vezes, na visita,
O cliente hoje, que vem muito bem informado, ele te enche de perguntas. Verdade. Então, você tem que ter o mínimo de conhecimento para poder responder. Porque se o cliente perde a segurança neste momento, a imobiliária acabou. perde o cliente. Não vai se mais o corretor, confiar. teu representante, não estiver informando por dentro, legal, informando, aí ele você vai perder. Vai perder. O cliente já vem informado, já vem pesquisa hoje no Google, já vem cheio de perguntas. Verdade. Então, você tem que pelo menos saber responder. Não é mais estar ali na prateleira, eu tenho uma placa, eu vou vender, não funciona mais assim. Isso ficou para trás. Verdade. Ficou há 20, 30 anos atrás. O último ponto é o ponto da entrega das chaves, onde o corretor volta para poder fazer o pós-venda. Ali ele dá um mimo para o cliente, dá um presentinho, alguma coisa, e faz o pós-venda e já se deixa à disposição para outros negócios, ou se a pessoa tiver alguma indicação, algum parente, alguém da família que precisa de ajuda. O pós-venda é muito importante. O pós-venda é importante. Muito importante, porque ele que vai te trazer novos clientes, novos parceiros, né? Porque se você fizer uma venda que resolveu o problema do teu cliente, que tu realizou aquele sonho dele de moradia, de casa própria, ele vai te trazer, ele vai te indicar. Um amigo vai dizer, eu estou querendo comprar. Vai lá na Nilza Duarte, vai lá na Milene Azevedo. Verdade. Se o teu trabalho for ruim, for deficitário, não for a contento, quando o cliente diz, eu vi um anúncio da Milene Azevedo, não vai. Vai que não é boa. Eu vi um anúncio da Nilza Duarte, não é bom lá, o serviço não é bom. Então, esse boca a boca que a gente chama é muito importante. É importantíssimo. No mercado imobiliário é muito importante. Com certeza, durante a tua vida profissional, já vendeste a segundo imóvel, terceiro, quarto para o mesmo cliente, Já né? vendi. Os meus clientes me acompanham. Eles compram, às vezes são investidores, tu fica administrando, alugando, fica contigo ali. É só fazer um trabalho sério, eu digo para os corretores sempre. Eu nunca vi alguém que trabalhe desonestamente que ficou rico. Vamos falar sobre ética. Existem algumas práticas, Nilza, que as pessoas estão começando a normatizar, mas para mim é falta de ética. Mas parece assim que a linha tênue, sabe, entre a ética e a falta de ética, ela é muito tênue mesmo. E tem algumas práticas assim que as pessoas estão normatizando e que, para mim, que eu sou lá da velha guarda, vamos dizer assim, para mim, eu não concordo. Me fala um pouquinho sobre isso. Lá pelo Cresce, a visão de vocês, o que é certo e o que é errado. Para mim, certo é certo, errado é errado. Nós temos um problema seríssimo no Conselho. O problema é o seguinte, muita gente não é corretor e trabalha vendendo imóvel. Tem que fazer a diferença de quem é corretor e de quem não é. Eu acho que todo cliente, quando fosse comprar um imóvel, deveria exigir o Cresce, a carteirinha, me mostre e me diga. Aí ele anuncia lá um imóvel abaixo do preço, não é corretor. Eles vão lá, caem numa rede dessa, aí depois vão fazer a denúncia. Nós não podemos fazer nada. Nós só podemos aplicar multas em corretores. Qualquer punição para corretores. Quando não é corretor, tem aí que ir para a polícia, porque o Cresce não pode fazer absolutamente nada. Então, eles chegam lá com denúncias e querem que a gente acate. Nós não podemos, nós só podemos mesmo trabalhar em cima de corretores. Aí nós penalizamos, nós multamos, nós afastamos, nós fazemos qualquer coisa que a gente achar nas nossas plenárias que vai para a gente analisar, né? Então, o cliente também tem que ter critério, tem que ter cuidado. Hoje nós estamos aí cheios de golpes, né, também. Verdade. E o cliente vê uma coisa muito barato, quer se dar bem, termina tendo um prejuízo. Verdade. Agora, eu acho que o corretor que trabalha sério, que cria um nome, não precisa, se preocupar com nada, porque ele tem um respaldo do trabalho dele, tem um respaldo do que ele faz. Precisa ter ética. Verdade. Você tem que pensar, esse corretor que eu queria contratar para mim, tem que pensar assim, é este que eu queria. Então, o corretor tem que pensar assim, quando ele está se oferecendo para fazer uma avaliação, para vender o imóvel do cliente, ele tem que pensar. Ele tem que querer, eu tenho que achar que se fosse eu, fosse o vendedor, eu me contrataria.
Sim, entendeu? sim. Então, eu acho que o corretor tem que ter. A ética é fundamental. A Fundamental. honestidade no trabalho, a transparência, não tem preço. Verdade. Não tem preço nesse ramo. Verdade. E quem não tem isso aí, também não cresce no mercado. Não cresce. Faz uma venda, engana um e acabou. Verdade. Tem que ter realmente, sabe? Verdade. E Nilza, qual é o site? Dá o site para quem nos assiste, de repente, para entrar, para checar um Cresce, porque não adianta dizer o número do Cresce. A pessoa tem que ver se esse Cresce está ativo, correto? Correto. Porque, eu tenho Cresce. O cliente acredita. Mas ele deveria entrar em algum site, algum portal, para ver se aquele número está ativo, tá? Concorda com Nós isso? nós temos o portal da transparência dentro do Cresce, né? É crescepa.com.br. Nós temos também os telefones. Se Sim. você ligar, as pessoas de lá atendem e informam se você é corretor, se você está em dia, se você teve processo. Tem tudo lá. Eu vou deixar na descrição desse episódio os telefones do Cresce. Outro dia, um cliente meu, eu estava trabalhando com a casa dele num condomínio fechado, no valor de 2.200.000, e tinha um anúncio da casa dele por R$ 1,5 milhão. As fotos todinhas da casa dele. E aí eu liguei para ele, poxa, fulano, eu estou trabalhando na tua casa por 2.200, não é possível. Tá 1.500, tem um anúncio com 1.500 na tua casa. Corretor, Milene, eu não estou sabendo desse anúncio, não conheço essa pessoa. Pois é, mas está aqui, mandei o print, aí ele ia ligar para vocês para ver, porque tinha o número de Cresce no anúncio, né? Inclusive, o meu número você pode dar para qualquer pessoa que queira, porque como eu estou todo dia no conselho, eu também tenho acesso rápido, né? Meu telefone, você está autorizada a dar para qualquer pessoa que queira resolver qualquer assunto no conselho, qualquer Ótimo. coisa, eu estou à disposição. Me fala sobre o estagiário. Quais são os limites desse estagiário? O estagiário, com ele carteira. A carteirinha tem um prazo, né? não tem. O estagiário não pode sair para fazer visitação. Ele Sozinho, só pode, só se for junto com o só se for corretor. junto com o corretor. Correto. Ele tem que ficar na imobiliária treinando, aprendendo. Aprendendo. Quando ele vai para a rua, só depois mesmo da carteira já, do curso terminado. Do Cresce. Do Cresce. Ou ele pode ir acompanhando visitações do Visita para corretor com aprender. Cresce. Isso aí. É importante saber disso, porque também tem muita gente sendo atendido por estagiário, que não sabe. Nós estamos agora com nossa van itinerante, né? Já está nas ruas. Começou essa semana, inclusive. Ai, que bacana. Então, está indo nas imobiliárias, está indo em lançamentos. E a gente autua na hora. E a gente também recebe na hora. Ela foi ontem para Castanhal. Que ótimo. Fizeram um pagamento, o pessoal se inscreveu. Que Foi, ótimo. tá Aí valendo você a pena. já escreve para Tudo na pagar, hora. para tirar o Cresce. Tudo. Que bacana. É um Cresce na rua. Que bacana. É novo isso. Ideia genial dessa nova chapa, viu? Nós estamos tentando realizar um trabalho assim bem diferenciado. E, Nilza, vem muita gente de fora, né? Vocês contratam palestrantes de fora, corretores de renome de fora, para trazer conteúdos para nós aqui. Nós usamos muita gente também daqui, né? Os Também, cartorários né? são daqui. O doutor Roland Massoud agora está dando para a gente essa nova reforma, né? Sim. Tributária em cima dos aluguéis. Já deu 2 palestras no Cresce. Mas nós trazemos muita gente de fora, porque nós temos essa mania de quando é de fora, parece que valor, é melhor, né? É. O que não é verdade, Não é né? verdade. Mas a pessoa tem essa valorização. Sim. Então a gente traz muita gente de fora. Essas palestras que eu vou realizar no dia 12, No não dia 12 adianta, de né? março. É todo mundo de fora. E aí certeza. é sempre bom vocês saberem que o Cresce é a nossa casa. E você, corretor que nos assiste, eu convido vocês para irem mais ao Cresce. Eu já fui lá uma vez, Nilza, para uma palestra maravilhosa, importante, e tinha pouca gente. Poxa, às vezes, quando é de graça, as pessoas não valorizam, né? Vocês deveriam de graça, cobrar. né? A gente Vocês não deveriam cobra, cobrar, né? porque aí quando cobra, as pessoas valorizam mais. Nós estamos agora, essa semana, realizando cursos de avaliação de imóveis, tudo
tudo sem custo para o corretor. Excelente. Mas está lotada, a turma de avaliação. O curso de avaliação tá vai lotada, lotar, tá porque lotada. é um curso caro, né? Você depois vai ter você vai ter a capacitação para tirar o KNAI depois, né? Para ser um avaliador. Quando sair do curso, quem fizer que for passar no curso, né, vai ter o KNAI. Muito bacana, gratuito. Aí você pode, gratuito. Excelente. Você pode fazer avaliação judicial, você pode fazer qualquer tipo de avaliação. E quando vai ser as próximas? Vão ter outros? Vão ter. As turmas Nós estamos no primeiro deste ano, né? Deve terminar em abril. Vai ter outro no segundo semestre? No segundo semestre vai ter outro. Ai, excelente. Eu muito aviso bom. você. Você pode mandar o seu pessoal, né? Sim, oportunidade. Nilza, me fala sobre 4 principais qualidades que um corretor de imóveis deve ter na tua visão. As principais 4 qualidades. Foco, ética, capacidade e humanidade. Porque você tem que saber que tem que ser bastante humano, porque você está lidando, às vezes, com o sonho de uma pessoa, de uma vida. Então, você não pode brincar com isso. Você tem que humanizar para que aquela pessoa realmente pegue aquele dinheiro que às vezes juntou a vida toda para comprar um imóvel e saia feliz, realize um sonho. Verdade. Não faça disso aí um pesadelo, né? Verdade. E, Nilza, como é? Me dá, assim, algumas dicas para a gente compartilhar aqui de estratégias para captação de imóveis, para ter um estoque mais consolidado. Hoje, a captação de imóvel, por exemplo, minha, já vem de antigos clientes, né? Eu não tenho mais que estar lá indo para a rua, batendo, e atrás, como foi no meu início, que eu chegava no prédio, falava com o porteiro o que tem para vender, o que tem para alugar. Eu comecei assim. Hoje eu não vou mais, né? Eu já sou procurada pela sociedade, as pessoas já me procuram para trazer os seus imóveis, ou indicam amigos. As minhas captações são todas indicações e de parceiros, né? Isso é excelente, mas para aquele corretor que está começando, que não tem ainda uma carteira, lá quando você precisava fazer, o que você fazia para ir em busca, fazer aquela captação ativa? Portarias é um passo, assim. Hoje em dia, você pode ir para as ferramentas, né, onde os proprietários estão anunciando, assediar os proprietários, ligar, procurar saber se ele quer o seu serviço. Hoje você não vai mais na portaria, não. Você tem as ferramentas aí que você vem com o número de telefone, você procura saber, oferece o seu trabalho e normalmente o proprietário aceita, porque o proprietário vender sozinho é muito difícil, né? Verdade. É muito difícil. E quem é proprietário que está assistindo esse episódio, lembrem-se, um acompanhamento profissional, ele vai te trazer mais segurança. Às vezes o proprietário quer vender sozinho para não pagar uma comissão e tem um custo muito maior, uma dor de cabeça muito maior. E às vezes precisa pagar advogado para entrar numa briga e o advogado é 20%. E a nossa comissão é 6%. Então pensem bem, porque o corretor de imóveis ele vai trazer muita segurança. O corretor de imóveis capacitado vai trazer para você tranquilidade na hora de vender seu imóvel. A gente sabe bem de contratos, a gente tem uma assessoria jurídica por trás. E isso é bem mais fácil do que a pessoa extinguir o corretor para vender sozinho e depois ter um prejuízo muito maior. Só que o proprietário, ele tem que exigir que seja um corretor de imóveis. Claro. Ele não pode ficar vendendo com porteiro de prédio, com zelador. Sim, ele vai ter dor de cabeça, né? Ele tem que procurar um profissional capacitado e habilitado. Sim. Que possa responder amanhã pelos seus atos, né? Verdade. Porque às vezes o porteiro está com a chave, o porteiro não vai responder por nada que dê errado. E o corretor habilitado, ele tem um conselho atrás que ele representa e pelo qual ele tem responsabilidades. A responsabilidade então, civil e jurídica, né? Se você quer contratar, procure um corretor habilitado. Verdade. E, Nilza, vamos falar sobre essas ferramentas. Você tem alguma ferramenta de você deve ter um CRM na tua imobiliária, mas, assim, eu sei que tem algumas ferramentas de captação de imóveis. Você tem alguma? Eu só uso a OLX. Só OLX. Só. Eu não faço mais muito isso, né? O meu pessoal. Eu vou trazer uma ferramenta aqui, vou indicar para vocês. Eu estou com
com um estudo sobre ela, que é o E-móvel. E-móvel, uma ferramenta muito bacana, inclusive ela ajuda a fazer os laudos muito bacana. Você vai no mapa, você tira amostras, os imóveis de mostras do mercado, ela mesma faz a pesquisa em todos os portais, em todos os anúncios. No último CIMI que nós fomos, que a gente vai, eu vou a todos os congressos, eu vou a todos, né? No último ano passado, eles estavam com stander. Muito bacana essa ferramenta. Mas eu passei rápido, porque eu estava muito ocupada, porque a minha diretoria de integração ela me toma muito tempo quando eu estou em viagem, porque eles fazem muito encontro, muita coisa nova e muito debate. E eu não parei muito para ver, mas eu vi o stand dele, eu vi que estava lotado de corretor. Nossa, lá, é excelente essa ferramenta, porque além de você conseguir contatos de proprietários, ao invés de quando você vai fazer uma avaliação de imóveis, a gente vai fazer o pitão, a gente tem que ter mostras. E são muitas amostras de imóveis, né? Para poder trazer aquele coeficiente, vamos lá, de dizer, da questão do método comparativo de dados. Essa ferramenta, ela faz a pesquisa para ti e traz para você todos os imóveis que estão no mercado, em todos os portais. Então, é um filtro. É muito melhor do que fazer a pesquisa manualmente. Eu ainda faço a pesquisa, eu ligo, faço o método comparativo, sabe? A gente faz o método comparativo de dados e a inferência de dados, que também é a estatística dos últimos imóveis vendidos. Eu faço assim ainda. Mas tá aí, bom, eu até quero que você me passe depois. É bem legal. Aí ele cria o teu laudo, sai o laudo todo pronto, tem o imóvel no mapa, você... É fantástico, eu estou apaixonada por essa ferramenta. Pois é, nós temos que correr atrás dessas modernidades, senão a gente vai ficar para trás. Eu tenho uma assessora, que é a Bruna, e ela está dominando, porque eu também sou meio analógica, né? Então, eu confiro tudo, antes de assinar, eu faço toda a conferência, vejo se está ok, porque eu gosto de fazer manual, mas dá muito mais trabalho. E a ferramenta traz o resultado bem bacana. E ela traz 2 preços, que nem a gente faz. O preço de maior liquidez, até o valor de menor liquidez, mas o valor mínimo e o máximo que você pode trabalhar. Bem bacana. Eu faço muita avaliação, porque eu sou a que faz a avaliação para todos os imóveis da Liquigás. Eu sou a pessoa responsável por isso. Então o imóvel vai ser muito útil para ti. Eles têm Belém, todo o interior, eu faço em Macapá também. Nossa, então, um trabalhão. Eu faço muita avaliação. Me fala sobre a administração de imóveis. Você trabalha com administração, correto? Correto. Gosta de trabalhar? Quais são as vantagens e desvantagens? Eu não sou muito da administração, porque eu gosto de vender, acabou. Né? A administração, quebrou a torneira, não sei o quê, usa, às vezes você deixa um utensílio, usa o desgaste natural, na hora do cliente sair ele não quer assumir a responsabilidade. Um dia desse aluguei um apartamento mobiliado, cortaram o colchão, a moça não queria, eu acho complicado às vezes avaliar a administração. Então, o que é que eu fiz? Ou o que você fizeste? Não, eu passei para a Andirá, para minha filha. A Andirá que administra. A Andirá que administra hoje. Ela tem mais paciência. Mas um dia desse ela me disse que ela também já estava querendo. É porque a administração, para você ganhar... Porque a administração fixo, né? É o fixo. Isso é como se fosse o nosso salário, né? Pagar as contas fixas. Mas para você conseguir ter um resultado autossustentável, tem que administrar muito imóvel. Não adianta administrar pouco. E é muita dor de cabeça. Tem que ter uma equipe só para isso. A Andirá que assumiu a administração. A Andirá assumiu. Ela, o Tony, lá, a Selma, eles que fazem lá a administração. Lá na imobiliária é o Jean, meu marido, né? Ele é da área de administração. Tem que gostar. Aí ele tem ele é engenheiro também, né? Então ele tem a equipe de reforma, a equipe, meu Deus. Eu tenho até uma coisa interessante. Um dia eu estava lá em casa e umas 5 horas da manhã o telefone tocou, era uma cliente. Olha, não tem água aqui, faltou água aqui. Eu digo, meu amor, você ligou para o lugar errado, você tem que ligar para a Cozampa. Aí meio dormindo, né? Que a gente não faz isso com o cliente. Sim. Aí no outro dia, quando eu cheguei na história, olha, a cliente ligou, que a senhora foi grossa. Eu digo, não fui grossa, gente, eu estava acordando às 5 da manhã. Né, e eu não tenho nada a ver se faltar água no apartamento. Então essas coisas me deixam com um pé atrás em relação à administração. Eu acho meio chato mesmo. É chato. Eu não gosto muito. Quem não. é corretor de imóveis e
quer entrar nesse mercado de administração de imóveis, estude bastante e, a partir de 100 imóveis, começa a ver dinheiro. Menos do que isso, é mais dor de cabeça do que É porque do que você resultado. recebe o imóvel, você faz aquele laudo todo. Na hora de entregar, tem que conferir por aquelas fotos, por aquele laudo. Há o desgaste natural do tempo do uso. O cliente ficou 3 anos, há o desgaste. Sim. Aí quebrou uma luminária, vem a discussão, o cliente não quer pagar, o outro quer que pague. Às vezes você se desgasta com o cliente por causa de administrar. Sim. Eu já perdi cliente por causa de administração. E tudo tem uma vida útil, né? Tudo tem um desgaste natural do tempo. Tem, às vezes, o meu lustre tá sujo. Vai lá, limpa o lustre. Aqueles lustres que tem aquele vidro leitoso, branco. Aquilo ali vai ficando amarelado com o tempo. O armário, não adianta tu né? limpar. Vai ficar limpo, mas vai continuar o armário desgasta. E aí eu acho que, às vezes, tem pessoas que raciocinam, não é meu. Eu não estou aí, não vou cuidar tão bem como se fosse meu. É um pensamento errado do cliente, mas acontece. Não zela, às vezes, pelo patrimônio do outro, pelos armários, pelas cortinas, pelas coisas que estão no imóvel. Eu, particularmente, não gosto muito de administração, não. Mas eu tenho na imobiliária. Não digo não para o cliente. A tua imobiliária, ela tem um perfil assim parecido hoje com o meu negócio também, com a minha. Te vende, aluga, e se a gente aluga... naturalmente os proprietários querem que a gente continue. Eu acho que eu tenho 100 e poucas administrações. Mas tem corretor aí que tem 300, 400. Tem até gente que tem 800, 1000. Aí você não precisa mais vender, você tem só que se dedicar a administrar. Só tem que se dedicar. E a equipe, cada 100 imóveis tem uma equipe... Porque eu acho que a boa administração é aquela que você recebe IPTU, condomínio e aluguel. Sim. E você resolve tudo. Sim, né? assim que a gente faz lá. Porque, né? Aí eu quero me ver livre do IPTU, que eu acho uma dor de cabeça. Eu procuro falar para os meus proprietários, né, meus clientes, bora pagar com 15% de desconto, cota única, pelo amor de Deus, porque é pagamento do repasse, é o pagamento do condomínio, é o pagamento do IPTU, fica doidinha, né? Aí uns aceitam pagar cota única, e menos um pagamento mensal, né? Mas a gente que vive o mercado imobiliário, a gente passa por muita coisa. Eu aluguei uma casa ali no Marco. A moça fez um gato de água na casa. Foi embora. Depois que ela foi embora, que eu não sei nem por onde ela está na vida, descobriram o gato. A Cosampa descobriu o gato. E a proprietária exigiu que eu pagasse a multa de tudo. Como é que você vai adivinhar que uma pessoa que está dentro de uma casa vai fazer um gato ou de água ou de luz? Não tem como. E a responsabilidade termina sendo sua, porque o teu cliente vai exigir. E a tua reputação... E a gente se obriga a fazer, você né? Acaba se responsabilizando. A gente se obriga a fazer para não ficar ruim com o cliente e não ter um transtorno mesmo judicial, você não né? tendo a responsabilidade, né? Mas a gente que tem o nome tem que cumprir, tem que fazer. Verdade. Eu assumo muitas responsabilidades que não são nossas, eu muitas também. vezes, para poder apaziguar, para poder deixar o cliente satisfeito. Ontem mesmo, a nossa equipe ficou até 10 horas da noite num apartamento, corrigindo várias coisas que na vistoria inicial não estava, assim, o imóvel foi entregue exatamente como estava. Mas a proprietária queria que resolvesse. Coisas básicas, pequenas coisas, mas muitas coisinhas. Aí ficamos Nós temos muitas essas reclamações. Não era nossa responsabilidade, mas a gente fez. Nós temos muitas essas reclamações no conselho. De administração tem muito. Cortaram o sofá, às vezes bobagem, sabe? Eu digo às vezes pro pessoal, nossa, por que esse corretor não assume isso logo? Pois eu assumo logo. Deixa vir aqui para a plenária, a gente perde um tempão para fazer um consenso. A gente faz até uma caixinha para isso. Para pequenos reparos, para a imobiliária logo fazer. Porque aí o cliente acaba ficando satisfeito e deixando de novo o imóvel contigo. Você vai ter outra oportunidade de alugar e continuar com aquele imóvel. Mas em 30 anos de mercado, eu nunca tive uma denúncia no meu conselho contra mim. Que bem. Isso para mim pesa. Eu zelo muito pela ética. Isso é muito pelo bom, cuidado né? que eu possa ter. Verdade. Tá, os meus colegas também, quando dizem, a Nilza Duarte imóvel todo mundo. Não, a Nilza é tranquila. Todo mundo sabe que eu nunca tentei lesar nenhum colega. Não admito quem esteja lesando o colega. Nós digo sempre, nós estamos todos no mesmo caminho. Sim. No mesmo trabalho, na mesma luta.
Temos Então, que nos unir, né? por que lesar um colega? Tem que respeitar o colega, tem que ter ética em todos os seus posicionamentos profissionais, com o colega, com o comprador, com o vendedor. Tem que ter, né, critério mesmo. Verdade. Nilza, que Ai, muito bom esse podcast. Olha, eu poderia ficar aqui horas conversando com essa mulher, eu essa tenho diva. aniversário agora, tá me esperando. Olha, eu quero te dar uma lembrancinha do Café com Imóvel, uma canequinha. Ai, que lindo! Para você, Na minha cozinha eu tenho um painel só de canecas das minhas viagens. Legal. Quando eu saio do Brasil, eu penduro tudo. O ator vai entrar lá e vou mandar uma foto. Vai ter a caneca do Café com Imóvel lá. Eu vou te mandar uma foto, quero quando ela estiver lá penduradinha. Nilza, fala para a nossa audiência sobre uma dica de ouro sua para corretores de imóveis que nos assistem. Colegas, a minha dica de ouro continua sendo: tenha ética. Nunca ultrapasse nenhum limite da normalidade em relação à ética, porque você só vai ter prejuízos com isso. Seja muito ético com você mesmo, com o seu cliente, com o seu vendedor, com o seu comprador, com seus colegas, com a sociedade como um todo, inclusive da sua vida. Seja sempre ético. Se você tiver esse discernimento, você vai longe. E nós vamos estar aqui para apoiá-lo sempre. Eu, Nilza Duarte e Milene Azevedo, vamos estar sempre aqui à disposição de vocês. Ai, obrigada. Que linda. E, Nilza, onde te encontrar? Tuas redes sociais, teus contatos, pode passar também para eles. O meu contato, eu estou no Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal, tenho de trabalho, que é ND Imóveis. Tenho um site e tenho Qual é teu Face, site? tenho. Qual é teu site? www.nilzaduartecosta. E o meu telefone... .com.br. E o meu telefone é 999-863211. Esse foi meu primeiro celular com o mesmo número desde 1993. Que, olha só... É uma você sabia honra que eu ter nunca você troquei? Aqui, Nilza. Meu primeiro celular foi esse número e até hoje eu mantenho. Até hoje você mantém. Os clientes passam às vezes tempo me digam, tu ainda tem o mesmo número. Mas olha, isso é uma dica de ouro, hein? Mantenha seu número de celular, porque o cliente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, te acha. Que corretor muda muito de celular, né? Às vezes eu procuro um colega, não está mais no número, então o meu é o mesmo. O meu telefone, eu vou fazer 26 anos de carreira agora em março. O meu telefone... Até 2015 era o mesmo, aí eu tive o Adam. Nesse período eu fiquei um pouco afastada, que ele veio com problemas de saúde, né? Graças a Deus hoje ele é muito saudável, aí eu mudei. Mas o último número, que é os últimos 4 números, 3100, tu manteve. Eu mantive. Então, mas tu não troca muito, não? Não, só uma vez. Em 26 anos eu só mudei uma vez, quando eu tive o Adam, e pretendo nunca mudar. Quando fosse para Lopes... quando eu fui, mas eu não mudei quando eu fui para Lopes. Não mudaste naquela época. A Lopes foi em 2009, 2008, 2009, eu continuei com o mesmo contato. Eu só mudei em 2015, quando eu tive o Adam. Aí eu fiquei 2 anos sem trabalhar, Nilza. Ele precisava, né? Naquela altura ele precisava. Aí o Jean foi quando o Jean entrou para ser meu sócio, porque o Jean não trabalhava, meu marido, comigo. Aí ele entrou para me ajudar, eu passei 2 anos fora, mas a imobiliária funcionou normalmente. Só que eu troquei meu contato, o meu contato antigo ficou lá para a imobiliária, para eu poder me desconectar do trabalho. E aí depois... Na época que eu fazia retomado Caixa, que eu dava plantão nas agências da Caixa, né, logo que eu comecei, em 96, eu trabalhei muito com retomados, que a Caixa naquela altura, né, tomava muito imóvel, porque... Foi a época do Sarney, Sim. Aquela loucura daquela inflação, não acompanhava o salário, o pessoal parava de pagar e perdia o imóvel, né? Foi uma coisa muito errada no mercado na época. Sim. E eu vendi muito imóvel retomado da Caixa Econômica. E nós, corretores, é que tinha que resolver a saída. A desocupação era responsabilidade nossa. Então, a gente vendia ali, a Caixa recebia e a gente tinha que se virar com o cliente. E eu deixei realmente de vender retomado, que eu fui uma vez na casa do Aldeota, era um prédiozinho que tem ali na Aldeota, ali na Magalhães Barata. Quando eu cheguei lá, era um professor, 4 crianças. Já pensou tirar essas pessoas, né? Aí, papai, ele disse, meus filhos, não sei o quê, tão agoniado. E eu, nesse dia, decidi que eu não venderia mais retomado. Eu nunca mais vendi retomado da Caixa. Agora, leilão desocupado, eu não tenho problema, não. Mas ocupado eu não vendo mais.
Ai, que linda. Né? Olha, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada Vamos também, marcar outros amiga. bate-papos, porque Vamos nós temos sim. muito conteúdo aqui. Você tem muita coisa para nos E você compartilhar também, com a você gente. também, né? Gente, se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigada pela tua audiência. Sempre estamos aqui todas as quintas trazendo conteúdos de valor. Não se esqueça de nos seguirem nas redes sociais, Milene Azevedo .oficial, Milene Azevedo Imóveis e Café com Imóvel .oficial. E se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixa teu comentário, deixa sugestões de assuntos que você queira assistir aqui no Café com Imóvel. E no mais, entre você e o sucesso, sempre haverá uma xícara de café e uma boa conversa. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.